Um amor interrompido. Era o ano de 1928, cidade de Jeremoabo, terras baianas, onde imperava o reino dos coronéis. Não por serem militares de patentes, mas por serem ricos, regiam suas próprias leis, e as autoridades faziam pouco caso ou caso algum a favor do povo sofrido da região, pois o dinheiro falava mais alto, não muito diferente de nossos dias. Terra regada por violência, sangue e pavor. O povo viviam entre as autoridades do país. As leis dos coronéis, onde mandavam e desmandavam quem era mais forte, e no meio desta disputa de forças estavam o sofrido povo, que não tinham a quem recorrer. As autoridades do país favoreciam os coronéis por terem suas fortunas, que influenciavam os regentes, e com isso o povo ficava totalmente desprotegido. E vulneráveis, pois não tinham a quem recorrer, e eram obrigadas a viver de acordo com as vontades e ordens dos coronéis, que, para mostrar força e poder, eram terrivelmente cruéis. Esses coronéis também viviam em pé de guerra entre eles mesmos, que sempre acabava respingando sobre o povo. Entre esse clima de guerra na região, existiam entre várias famílias tradicionais dos poderosos coronéis, donos do sertão, nordestino, como eram tratados pelos pequenos. Duas famílias se destacavam em questão de riqueza, força e poder. Eram elas a família do coronel Raul Machado Huber, mais conhecido como Coronel Huber, e a família do coronel Damasceno Jordão Melo, conhecido por Coronel Melo. Ambos eram inimigos por inúmeros desentendimentos, por disputas por terras, política e poder. De um lado, o coronel Huber tinha as autoridades do país a seu favor, como outros coronéis também ao seu lado, enquanto o coronel Melo, além de ter também as autoridades do país ao seu lado e outros coronéis, também tinha um verdadeiro exército de jagunços cruéis ao seu dispor, e isso era um diferencial significativo. Geralmente, as famílias como esposa e filhos moravam na capital, longe de toda essa violenta guerra por poder. Homens frios, sanguinários, gostavam de mandar e assistir surrar até a morte pequenos produtores em sua volta para tomar suas propriedades, dizimavam pobres famílias inteiras apenas para mostrar força e poder, e as autoridades nada faziam em questão. Simplesmente ignoravam, e por essa razão não tinham a quem pudessem reclamar por justiça. Com isso, diversos crimes ficavam impunes. Já na capital, as famílias desses senhores viviam no mais alto padrão de vida que o dinheiro pode proporcionar. Dificilmente chegava ao conhecimento as atrocidades que seus provedores praticavam na fazenda, ou melhor, em casa, e mesmo que chegasse, nada era feito para mudar. O fato dessas famílias viverem na capital não impede que aconteça algo totalmente atípico, pois eram inimigos, e era regra que esse ódio fosse passado de geração para geração. Mas a vida proporciona surpresas e adversos, sem pedir licença ou permissão para chegar e agir. Simplesmente chega e faz. Assim chegando, faz brotar um sentimento que, por lei dos pais, era totalmente proibida. O que era isso é chamada amor. Inusitadamente, o filho do coronel Huber e a filha do coronel Melo, sem pensarem com as circunstâncias e consequências, simplesmente se apaixonam intensamente. E agora, o que fazer diante de tal situação? Como viver ou deixar esse amor viver, se seus pais são inimigos mortais? Mas, como o coração é terra, que ninguém manda, e é terra fértil, não podiam ignorar, de tudo, o parecer de seus pais. Só não faziam ideia de como lidar com tal situação, e enquanto não era necessário viver esse problema, o que importava era o momento, viver aquele amor tão intenso e bonito. Mas como a vida não é fácil, para ninguém, e com eles não seria diferente. E não foi. Em uma bela tarde na faculdade, a mãe de Francisco Huber chega na faculdade para falar com o filho. E em
Um momento um tanto inapropriado, pois era intervalo entre uma aula e outra e justamente quando Francisco e Maria se encontravam. E esse encontro a três foi explosivo, pois a mãe de Francisco era tão rígida quanto seu marido, o Coronel Rubber, totalmente a favor das condutas do marido, e por essa razão jamais aprovaria essa união. Mas por ser uma socialite da alta, exigia uma postura de classe, de acordo com sua posição, de forma discreta, porém sucinta. Pede ao filho que a acompanhe. Ignorando totalmente a presença de Maria, Francisco fica completamente perdido, sem saber o que fazer, se acompanha sua mãe, ou fica em companhia de seu amor, Maria. Nossa, que decisão tomar? O que fazer? Acompanho minha mãe? Fico com Maria? Assim ficou a cabeça de Francisco, mas sua mãe foi incisiva, persuadindo Francisco a acompanhá-la, sem hesitar. Ou sofreria as consequências, que atingiriam Maria, sua amada. Pensando em Maria, Francisco acompanha sua mãe, fazendo uma tentativa de proteger Maria. Maria, por sua vez, fica atônita diante da inusitada situação, temendo o que haveria de vir sobre eles, pois ambos tinham a consciência que isso um dia poderia acontecer, mas não haviam previsto quando e como seria de fato, pois seus pais, os coronéis, viviam na fazenda em suas diversas ocupações e raramente iam à capital. As mães tinham inúmeros afazeres em casa e vida social, portanto, tinham total tranquilidade que nunca aconteceria tal coisa. Mas aconteceu, sem nenhum aviso prévio. A senhora Rubber ficou furiosa com o que descobriu e não hesitou em desaprovar tal relacionamento, uma vez que tinham diferenças e desacordos terríveis entre as famílias. Sua primeira decisão foi afastar Francisco da faculdade e fez menção de mandá-lo para a Europa, a fim de não mais encontrar Maria Carolina. Mas tal decisão e trâmites pertenciam a seu pai, o Coronel Rubber. Durante essa pausa na faculdade, a família Rubber retorna à fazenda, pois o acontecido era algo grave e o coronel precisava saber e resolver. Francisco agora está em uma situação muito delicada, pois ele havia acionado o botão de uma guerra com grave repercussão. Eram as duas famílias mais poderosas da região, e esse confronto traria perdas a toda a região, sob ameaças de sua mãe, que afetariam Maria Carolina. Francisco retorna com ela à fazenda, e está ciente que terá de enfrentar seu pai, o temido Coronel Rubber. Ao chegarem à fazenda sem aviso algum, ao ser informado por um de seus empregados, o coronel sabia que algum problema estava presente e prontamente larga seus afazeres e retorna à casa-sede. Ao entrar em casa, percebe o climão e como seu mau humor já faz parte de seu semblante. Chega na sala já cuspindo marimbondo e se dirige à senhora Rubber e diz: "Desembucha, mulher, o que aconteceu?" A senhora Rubber simplesmente diz: "Chame seu filho e pergunte a ele." Francisco, ao chegar em casa, vai direto para seu quarto, onde permanece até seu pai gentilmente chamá-lo aos berros. Francisco calmamente desce as escadas e chega na sala onde se senta em uma das poltronas e permanece calado. Ao ver seu filho calado, a senhora Rubber inicia seu relato, contando ao coronel que seu filho está de romance com a filha do coronel Melo, seu rival e inimigo. O coronel Rubber se senta, respira, acende seu fedorento charuto cubano e, de forma fria, pede ao filho que descreva, com detalhes, a história que sua mãe acaba de contar. Ele simplesmente não acredita no que acaba de ouvir de sua esposa. O coronel replica a Francisco: "Meu filho, o que sua mãe acaba de dizer. Me diga que eu entendi errado, e isso não passa de um mal-entendido." Francisco, como um brilhante, futuro advogado, bem eloquente, toma a palavra e começa a relatar sua história, de forma a convencer seu pai e suas ideologias que na vida as escolhas devem ser tomadas por própria vontade da pessoa,
e não por imposição de terceiros. Começa a descrever seu sentimento e relacionamento com Maria Carolina Melo, e que tinha plano de casar com ela, porém de forma bruta e súbita, interrompida pelo coronel Ruber, que pega Francisco pelo colarinho e, esbravejando aos gritos, diz a Francisco: "Você enlouqueceu e quer me enlouquecer? Sabe das diferenças que temos com aquela raça?" Francisco continua calado às bravejas do coronel, suas falas e ameaças à segurança de Maria Carolina e sua família, que até então não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Porém, ao grande movimento que estava na casa-sede, a notícia acaba se espalhando e chega ao conhecimento do coronel Melo, que surta ao saber que sua filha estava de romance com o filho do coronel Ruber, porém um pouco mais sensato. O coronel Melo sabe que ir à fazenda do coronel Ruber sem um preparo seria suicídio. E isso não era o que pretendia. E para evitar uma tragédia, sem saber o teor real dos fatos, pede a seus jagunços que tomem conta da fazenda, em sua ausência, até sua volta, pois precisa ir à capital, com urgência resolver um problema sério. E prontamente atendem. O coronel Melo, por não ter conhecimento real dos relatos chegados a seu conhecimento, prefere não dizer nada a ninguém, apenas pede que cuidem da segurança de sua fazenda, e assim é feito. Ao chegar na capital, coronel Melo surpreende sua família. Apenas Maria Carolina não é tomada de surpresa, pois ela sabia que alguma coisa chegaria ao conhecimento de seu pai, e assim aconteceu. A senhora Melo, sem entender nada, pergunta ao coronel Melo: "O que está acontecendo? O que o trouxe aqui assim sem avisar?" O coronel Melo diz: "Vamos perguntar à sua filha Maria Carolina. O que me trouxe aqui às pressas, Maria Carolina? Diga, quero ouvir de você. É verdade o que chegou ao meu conhecimento? Vamos, desembucha." A senhora Melo continua sem entender nada, pois realmente ela não sabia e não tinha ideia que uma guerra violenta estava prestes a acontecer e a causa estava bem debaixo dos seus olhos. E isso ia com certeza sobrar para todo mundo, principalmente para ela, que era responsável pela família na capital. O coronel pergunta à sua esposa: "O que você está fazendo que não cuida de sua filha?" A senhora Melo fica pálida e não sabe responder, afinal, de fato, ela não sabia de nada. Enfim, Maria Carolina levanta e toma a palavra e diz: "Meu pai, sua vinda aqui desta forma inesperada e súbita é porque chegou ao seu conhecimento sobre o meu amor com Francisco Ruber." O coronel Melo, ao ouvir a filha confirmar a história que o fez viajar até a capital, junto à sua família, fica furioso e, aos gritos de raiva, pergunta: "Como você confirma esse horror de forma tão natural assim? Você quer me matar de desgosto, é isso? Responda, sua ingrata. Não sei onde estou que não a quebro na chibata, sua infeliz. Mas não pense que isso vai ficar assim, sem consequências, ou achou que iam passar por cima de mim como se eu estivesse morto. Você vai ver o que vou fazer." E, não poupando sua esposa, lhe diz: "O que você está fazendo que não cuida da sua filha? Como você não viu isso, sua incompetente, sua inútil, sua filha de Quezezê com aquela corja maldita, bem embaixo do seu nariz? Mas vou resolver isso da minha maneira. Arrumem as malas, a mordomia acabou para todos." "E quanto a você, mocinha, achou mesmo que poderia passar por cima de mim dessa maneira e ficar impune? O que deu em você? Acha que estou morto? Pensou mesmo que conseguiria fazer tal coisa e ficar oculto tal ultraje? Você vai para a Europa e seu sonhar que... Você sequer pensou naquele traste maldito. Eu pessoalmente mato aquele infeliz e toda a família dele, e a responsabilidade será sua. Pense nisso, pois você me conhece e sabe que sempre cumpro o que falo que vou fazer. Para mim será um prazer acabar com aquela raça maldita." E, dirigindo a sua esposa, lhe diz: "E quanto a você, sua infeliz, acabou a mordomia. Você vai voltar para a fazenda ainda hoje. Como pôde me trair dessa forma?" A senhora Melo quis se defender e foi interrompida pelo coronel Melo, que diz: "Calada.
ou não respondo por mim e faço o que estou sedento para fazer. Pois isso é culpa sua. Deixei nossa família em suas mãos e veja no que deu. Simplesmente fui traído. Maria Carolina, sem ter o que dizer em sua defesa, devido sua situação e condição, e ter colocado sua mãe em situação difícil também, apenas ficou quieta e obedeceu às condições de seu pai, que providencia sua viagem de mudança para a Europa, que aconteceu naquela mesma semana. Maria Carolina Melo parte rumo à Europa, com o coração quebrado e ferido, pois além de ficar longe de sua família, ficaria também longe de seu amor, rumo a um mundo novo, pessoas estranhas e cultura totalmente diferente da sua. O coronel Melo não deixou Maria Carolina ir sozinha. Fez questão de mandar acompanhar sua filha para a Europa, um casal de empregados de sua extrema confiança, não para cuidar de sua filha, mas para garantir que ela não teria, de forma alguma, contato com Francisco Rubber, filho de seu desafeto. Maria Carolina parte rumo à Europa, deixando para trás sua família e seu amor, para uma nova vida cheia de surpresas e novidades. Sua mãe e irmãos retornam para a fazenda juntamente com o coronel Melo. O coronel Melo totalmente furioso com a situação e com o coração cheio de planos para retalhar a família Rubber, pois para ele foi algo completamente ofensivo, e planeja como agir nessa guerra. Por outro lado, o coronel Rubber, também furioso e culpando a família Melo por tal feito acontecido, também planeja uma retaliação e pede apoio de seus aliados que preparem o início dessa guerra que seria sangrenta. Em meios a conversas e planejamentos, o coronel Rubber toma conhecimento que o coronel Melo havia enviado sua filha para a Europa, fazendo assim que ele mude de ideia de enviar Francisco Rubber para a Europa e mantém seu filho na cidade, e já providencia uma futura esposa para Francisco, que apesar de não concordar, é obrigado a aceitar, pois vê uma oportunidade de sanar aquele problema sem derramar sangue e poupar sua amada e sua família, e criando coragem. Impõe condições diante de tal casamento arranjado por seu pai. Francisco diz a seu pai, em tom respeitoso, porém de um homem feito: Meu pai, aceito suas condições e esse casamento, desde que nada seja feito contra a família Melo, que nenhum tipo de retaliação aconteça a partir do momento que eu aceitar. Estamos dando esse assunto por encerrado definitivamente. Envie um emissário até o coronel Melo, pedindo desculpas em meu nome pelo ocorrido e garantindo a ele que jamais terei contato com sua filha. Dessa forma, evitamos uma guerra desnecessária e mortes de ambos os lados. Mesmo resmungando muito e contra sua vontade, ele ouve alguns de seus conselheiros que apoiaram a proposta sensata de Francisco. No outro lado da história estava o coronel Melo, furioso e já preparando estratégias para o ataque à família Rubber. De repente, chega em sua fazenda uma comitiva da alta elite, onde os coronéis e amigos que frequentavam reuniões que o coronel Melo sempre estava presente. E essa comitiva veio prontamente tratar esse tão delicado assunto. Conscientizaram ele que seria melhor aceitar o pedido de desculpas e garantia de ter encerrado o assunto, sem possibilidades de haver algum tipo de contato entre os filhos, também evitando mortes de ambos os lados, e isso não seria bom para ninguém e para os negócios. Mesmo insatisfeito com o desenrolar dessa afronta, acabou aceitando o pedido de desculpas e encerrando o assunto. E vida que segue e seguiu. 20 anos se passaram e muita coisa mudou. Na família Rubber, com a morte do coronel Rubber, o Dr. Francisco, agora advogado e bem-sucedido, assumiu o comando da fazenda. Na família Melo, o coronel Melo, já com a idade avançada, porém bem ativo ainda, comanda a fazenda a mãos de ferro, já nem tão pesada como antes, um tanto bem moderado em seus conceitos e atitudes, principalmente em relação aos seus desafetos entre eles. A família Rubber
pois com o comando do Dr. Francisco muita coisa havia mudado, pois mesmo em desavença entre as famílias, os negócios na região dependiam muito deles, e Dr. Francisco sabia que podia melhorar para todos, colocando um ponto final em uma inimizade sem pé e nem cabeça. Um ódio alimentado sem base alguma que justificasse tanta raiva assim entre as famílias mais importantes da região, e assim aconteceu. Dr. Francisco, agora casado, pai de 3 filhos e gestor de um grande império, deixado por seu pai, cuidando de tudo que seu pai havia construído e crescendo cada vez mais, excelente administrador, bom marido, bom pai, bom filho, pois cuidava com muito carinho e amor da sua mãe e seus irmãos, bom patrão a seus vários trabalhadores e amigo de todos, uma pessoa sensacional. Por outro lado, a família Melo, ainda regida pelo coronel Melo, um tanto mudado, mas ainda com pequenos resquícios de sua personalidade, mas bem menos do que era, e agora sem desavenças com ninguém mais. E Maria Carolina? Ah, Maria Carolina. Médica e bem-sucedida, acabou conhecendo outra pessoa e casou na Europa. Mãe de um casal de filhos, resolve, juntamente com seu marido, retornar ao Brasil e viver em sua pátria amada. Seu marido também brasileiro e médico, da região sul do Brasil. Ao chegarem na fazenda, não há como apagar lembranças da infância, adolescência e juventude, pois ali nasceu e cresceu. Mas e o grande amor do passado, que a fez partir do Brasil rumo à Europa? Como ficou? Tem isso ainda. Será que ficou alguma coisa pendente? Principalmente agora que não há mais desavenças entre as famílias? A resposta é bem simples. O que ficou para trás entre Dr. Francisco e Doutora Carolina? Aquele amor, bonito e puro, morreu e foi sepultado, sem honras e flores. Amor de juventude sem cobranças ou culpas. Algo bonito e intenso, porém encerrado. Quanto ao coração de Francisco e Maria Carolina, nada havia de lembrar ou querer saber um do outro. Dr. Francisco bem casado e feliz, e Doutora Maria Carolina bem casada e feliz. O que se viveu no passado, ficou no passado e com o passar do tempo, que não espera por ninguém e não dá direito de retornar um passo sequer. O que se viveu. Viveu. Se foi bom, maravilha. Se foi ruim, paciência. O que foi interrompido deve ser deixado na memória do próprio tempo, pois ele é o melhor guardião do que ficou para trás e deve ser esquecido. Como dizem, quem vive de memórias do passado é museu. A história não há como apagar, não tem como deletar algo que se viveu, porém alimentar lembranças do passado. Só atrapalham o presente e podem comprometer o futuro, e isso deve ser bloqueado para sempre. Pois o que não deu certo no passado, não será no presente que dará certo. Acredite, não olhe para trás e não busque alcançar o que se foi perdido, pois pode trazer consequências irreversíveis e ruins. O que ficou no passado, deixe no passado e viva o presente. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha. Deus abençoe sua vida, hoje e sempre.